Aulas de retoque. A gente vai continuar usando o pincel de retoque dentro do CC 2014. Então, agora eu vou estar usando o meu segundo pincel junto com a Pet Tool, que é a ferramenta de correção. Basicamente, elas vão ter a mesma coisa também, só que é uma forma diferente de aplicar. Vou desbloquear a camada e vou criar uma camada sobre ela, que eu vou chamar de retoque. Tudo isso é para não destruir a camada original, isso é uma boa prática. Lembrando que aqui eu vou dar o zoom, esse checkbox tem que estar marcado para o retoque acontecer na camada de cima, e eu vou selecionar o segundo pincel. Quando eu selecionar o segundo pincel, ele também vem um tamanho de brush, e eu clico. O que ele está me dizendo? Ó? Que eu tenho que selecionar um ponto de origem para reparar a imagem. Então, eu quero tirar essas rugas daqui, por isso que eu dou um zoom para me aproximar bem da pele dela. E o que é selecionar um ponto de origem? É pressionar o Alt, ele faz uma mira, dá um clique com o botão esquerdo, ele já pegou o ponto de origem, e aí eu clico e arrasto sobre a ruga. O que mudou aqui em cima? Olha só. Se eu fiz isso e vi que nada aconteceu e eu tenho que fazer nessa camada de retoque, eu vou selecionar todas as camadas. Nessa primeira ferramenta, basta marcar aquele checkbox. No segundo pincel, que é aquele ali que eu estou usando, ele tem que estar selecionado todas as camadas. E vou fazer a mesma coisa. Vou pressionar o Alt, vou pegar uma área da pele, tô com a camada de retoque que eu criei ali e vou clicar e arrastar. O que essa ferramenta faz? Ele faz uma mescla a partir daquele X que eu estou enxergando, junto com a área que eu estou tentando recuperar. Então, ele não vai fazer simplesmente uma clonagem, ele vai levar conta de novo brilho, saturação e a cor que eu estou tentando fazer. Eu vou dar um zoom mais próximo e como a sensibilidade dele é o tamanho do pincel, eu vou diminuir um pouco o tamanho do pincel, vou pegar o Alt novamente e vou clicar ali, ó, até que eu remova aquelas rugas ali. Pessoal, é trabalhoso, às vezes eu tenho que fazer esse mesmo processo várias vezes, tudo isso para não ficar com aquele efeito meio chapado, né? Ó, então, ali. No momento que eu vou clicando e arrastando, ó, vejam que ele tá pegando aquela área do X e clonando com aquela área que eu tô selecionando, ó. Então, às vezes, eu nem preciso pressionar o Alt novamente. Quando eu chego aqui, como é um outro tom da pele, peguei o Alt e cliquei. Posso pegar o Alt novamente e vou clicando. Essa manchinha aqui, posso pegar aquele primeiro pincel, vejam que ele está muito grande, vou diminuir o tamanho do pincel, dar um clique e ela some. Sempre pode ser mesclado as ferramentas, porque o cálculo dela é o mesmo. Ó, então eu posso mesclar. Posso mexer ali na área do nariz, só que para mim usar uma outra ferramenta, eu vou selecionar essa terceira aqui, e aí ela vai fazer para mim, ó, uma seleção. O que acontece com essa ferramenta aqui? Ó? Lá em cima, a gente não está vendo nada que eu tenha que levar para uma nova layer. Especificamente nessa ferramenta, eu tenho que deixar selecionada a mulher, ou seja, eu vou estar interferindo na área dela. O que ela faz aqui? Ó? Eu faço uma seleção do que eu quero tirar e arrasto para a área que eu quero mesclar e largo. Ó, ele fez a mescla. Para desfazer a seleção é Ctrl D ou lá em cima selecionar, cancelar, selecionar, cancelar a seleção, que é a opção que não está marcada ali para mim. Então, eu sempre posso estar fazendo essa mescla. Ó. Então, peguei, fiz a seleção da parte que eu quero tirar, arrasto para a área que eu quero mesclar e largo. Vejam que ele não faz pura e simples a clonagem, ó, porque ele faz justamente o cálculo. Ó. Clico, arrasto para a área que eu quero
e largo. Desfaço a seleção. O cálculo é o mesmo, são formas diferentes de aplicar. Lembrando que essa ferramenta aqui eu tenho que interferir diretamente na mulher e usando o pincel, que é o segundo, que é onde eu pego o Alt, eu posso fazer o retoque na camada de cima. Ó. Então, peguei o Alt, cliquei, arrastei e ele vai retocando. E aí vocês podem ver qual a ferramenta que vocês vão se adaptar melhor. Tem bastante coisa para fazer nessa moça, mas se eu tirar a visualização, ó, já deu uma melhorada. Pessoal, tirar a ruga é bom senso. Se a pessoa tem uma certa idade, né, a gente não vai tirar completamente tudo.